Olá, olá, Didi. Tudo bem? Oi, Gustavo. Tudo bom? Henrique, amigo. Tudo bem com você? O Araújo. Tudo bem, gente? Boa noite. Tô tentando achar o doutor Álvaro aqui. Tô achando. Tô achando. Ah lá. Oi, Álvaro. Entrou. Oi, Beth. Félix. Entrou. Oi, Tudo bom? pronto. Boa Tudo bom? noite. Estou aqui tentando falar com você e eu Eu falando, tentei falando, falar, mas deu fora de área. é, Tudo bem? estamos aqui. Tá tudo bem? Estamos aqui, boa noite, para falar hoje sobre responsabilidade civil com o nosso querido magistrado e amigo, doutor Álvaro Henrique Teixeira de Almeida, formado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, magistrado desde 1991, 93. 93, 93. titular da É. 12ª Vara Civil, hoje desembargador na primeira Câmara Civil, não é isso? 24. Estou convocado no 24. Estamos aqui então para falar sobre responsabilidade A civil. responsabilidade civil A palavra é do sua, engenheiro. doutor. Não, é porque, na verdade, eu acho que a palavra é nossa, né? Porque a engenheira aqui é você e é interessante a gente bater um papo a respeito desse assunto, que é um assunto muito interessante, que é a questão da responsabilidade civil dos engenheiros, que volta e meia a gente inclusive vê em notícias de jornais e algumas coisas que envolvem essa questão da responsabilidade civil. Mas para a gente chegar, Yara, especificamente nessa questão da responsabilidade civil do engenheiro, propriamente dito, me parece necessário a gente situar a figura do engenheiro dentro do ordenamento jurídico. É Então, verdade. a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é fazer uma diferenciação entre a construtora, uma empreiteira ou uma empresa, do profissional, pessoa física. Porque aí nós vamos dar tratamentos jurídicos diversos, né? Tanto em relação a essa empresa quanto ao profissional. Então, isso é importante porque, no campo da responsabilidade civil, nós temos duas espécies, ou natureza, vamos assim dizer, de responsabilidade, e é muito importante a gente saber a diferenciação para a gente saber efetivamente como a gente vai ensejar a responsabilização de alguém por algum ato ou omissão que tenha provocado danos a terceiros, que é aquela velha questão da responsabilidade subjetiva e da responsabilidade objetiva. Então, numa síntese muito apertada, até porque o propósito aqui é um bate-papo, não é uma aula de direito, né, na verdade, mas numa síntese muito apertada, o que a gente tem? A responsabilidade objetiva é aquela em que você impõe a responsabilidade a alguém, né, por conta de um dano experimentado por uma pessoa, sem a necessidade de você perquirir a culpa, ou seja, você não analisa a conduta culposa do agente ofensor. Basta a conduta e que se dela tenha decorrido algum dano, isso é quanto basta para a responsabilização. Então, é o que acontece, por exemplo,
No caso de um transportador, que é um exemplo do nosso cotidiano, ainda que se tenha que o responsável, né, ainda que se tenha que o responsável por acidente tenha um veículo, né, um caminhão, qualquer coisa nesse sentido, o transportador, o empresário do transporte, ele se responsabiliza por aqueles passageiros que tenham efetivamente experimentado algum dano naquele acidente e, posteriormente, ele entra em ação de regresso contra o verdadeiro causador do dano, né? Porque ele ali está numa relação de responsabilidade objetiva, então não importa a culpa do motorista, quem deu causa ao acidente. Essa ideia de responsabilidade sem culpa é uma coisa muito presente na área da engenharia. É muito presente na área da engenharia, porque quando a gente fala em construtoras, em empreiteiras, as grandes empresas, indubitavelmente a responsabilidade que se verifica ou que se afere em relação a elas é dessa natureza objetiva. Então, independentemente da culpa, essas empresas sempre vão ser responsabilizadas por danos decorrentes das construções que edificam. Agora, em relação aos engenheiros, pessoas físicas, como eles são profissionais liberais, aí a gente já cai num outro campo, que é o da responsabilidade subjetiva. Isso quer dizer que um engenheiro, como profissional liberal, ele só poderá ser responsabilizado efetivamente se verificar que a sua conduta encontra-se revestida ou de negligência, ou de imprudência, ou, sobretudo, até mesmo de imperícia. Então, são duas situações jurídicas que a gente tem que detectar bem. Porque na questão da engenharia, em termos de estatística, vamos assim dizer, as ações contra o engenheiro pessoa física são muito raras. Porque, evidentemente, o relacionamento sempre se dá com as grandes empresas, mas existem. Hoje mesmo, já me preparando para conversar com você, encontrei uma jurisprudência muito interessante a respeito de que o engenheiro tinha sido pessoalmente acionado por conta de um erro de projeto, um erro paisagístico até, numa obra pública, que ele fez ele se esqueceu, e se esquecer, na hipótese, significa negligência, a respeito de proteção aos transeuntes de uma determinada praça, do que se refere à iluminação, no aquecimento da iluminação. Eu não sou engenheiro, eu não sei explicar muito bem tecnicamente, mas juridicamente o que aconteceu? Ele fez um projeto de paisagismo arquitetônico, melhor dizendo, num espaço público, onde existiam iluminações, ele fez todos os cálculos, ele fez o projeto em si, mas, na verdade, ele se esqueceu, negligenciou no que se refere à questão de segurança dos transeuntes quanto ao calor das lâmpadas. Olha. E acabou ferindo lá, parecia que havia um holofote no chão, qualquer coisa, mas sem a devida proteção e sem um isolamento térmico que nos projetos obrigatoriamente deveria ter. E isso acabou lesionando uma pessoa, uma criança até, que brincava ali perto, acabou lesionando. E este engenheiro foi responsabilizado civilmente, de forma pessoal, por conta da negligência na elaboração desse projeto. Então, acontece pontualmente essas questões. O que vai mais além, assim, porque, na verdade, o que a gente espera do profissional da engenharia, né, em termos de sociedade? O que a gente espera é um resultado, né, uma obra sólida, uma obra, sobretudo, segura. É isso que efetivamente a gente espera. E é por isso que se costuma dizer que no cenário da engenharia, a obrigação que se impõe aos profissionais é uma obrigação de resultado. Isso implica concluir que o que se espera e o que se exige é um efetivo resultado do seu atuar, e resultado esse que seja sólido e que seja efetivamente seguro, ou seja, é um resultado onde que a gente pode esperar, ter uma legítima expectativa
de que aquela obra não vai ruir, de que aquela obra não irá causar danos a alguém. Ao contrário, por exemplo, de outros profissionais liberais que a gente tem, como, por exemplo, os médicos, onde que o que a gente verifica é mais o seu atuar no sentido de que se ele fez tudo o que estava ao seu alcance para alcançar o resultado desejado pelo seu paciente, que na verdade é a cura da enfermidade, sem, no entanto, se comprometer com esse resultado. Quando se fala em engenharia, a expectativa é outra. A gente quer uma obrigação de resultado, que aquilo efetivamente alcance. Por isso é que a gente diz que uma das cláusulas, independentemente de estar escrito ou não, porque é uma cláusula que decorre da imposição legal, uma das cláusulas mais importantes no cenário da engenharia e nesse relacionamento profissional do engenheiro com o seu cliente é aquela cláusula estabelecida pelo artigo 618 do Código Civil, que exige solidez e segurança das obras. E é uma cláusula, ou melhor dizendo, é uma obrigação que se estende tanto às empreiteiras e construtoras, pessoas jurídicas, como ao próprio profissional na sua atividade privada, na sua atividade particular. Então, da mesma forma que, comparativamente, a gente pode falar que em relação aos transportadores existe uma cláusula de incolumidade, uma cláusula implícita de incolumidade, que obriga o transportador a entregar o passageiro incólume ao seu local de destino, em relação aos engenheiros, a gente tem uma cláusula implícita de solidez e segurança que obriga o profissional a entregar uma obra sólida e segura. E mais, é uma obrigação contratual, independentemente de ter cláusula expressa, que, como eu disse, é uma obrigação contratual que decorre de uma vontade da lei, de uma imposição legal, e é mais, e é uma obrigação que vai para o além do contrato. É uma obrigação pós-contrato. Por quê? Porque este dever de solidez e garantia é um dever que se estende após a conclusão da obra por um prazo de 5 anos. Então, na verdade, o que a gente tem aí? A gente tem uma vinculação do profissional com a obra que ele faz, que é pós-conclusão, ou seja, sob o ponto de vista jurídico, a obrigação dele, contratualmente falando, terminaria com a entrega da obra. Mas, na verdade, é uma profissão tão específica que o legislador entendeu que, para os engenheiros, a obrigação não cessa aí. Ela se estende pós-contrato, porque há uma cláusula de garantia que perdura por 5 anos, onde que os profissionais, e aí eu estou incluindo as empreiteiras e as construtoras, se veem responsáveis pelos danos. Mas veja, eu não estou falando só do dano de ruir, não. Eu estou falando de danos, ocorreu um vazamento, ocorreu uma necessidade. Coisas assim. Não são obras de manutenção, óbvio que não. Mas são obras estruturais que podem ocorrer dentro desse prazo e que os profissionais se obrigam, independentemente de verificação de qualquer culpa. Ou seja, naquele prazo ele está vinculado com aquele resultado daquela obra. Então, é uma responsabilidade assim, bastante interessante, porque a expectativa da sociedade em relação ao trabalho do engenheiro é, sobretudo, a solidez, né? E aí eu estou falando mais da construção civil, claro, evidentemente que a gente sabe que a engenharia é um ramo absolutamente extenso e tem várias especialidades e outras áreas de atuação. Mas naquilo que a gente está conversando, que é mais essa questão da construção propriamente dita, da obra, a gente visa essa solidez e segurança. Você sabe Entendeu? que o dano estrutural, a estrutura, ela tem uma garantia de 25 anos, sabia? Pois é, também. Ou seja, há uma vinculação... Há uma vinculação Outro dia eu vi até um comentário interessante de um engenheiro, porque ele nem limitou prazo, ele falou, eu sei que eu sou responsável eternamente pela obra que eu fiz, mas no que se refere a ruir e tal. Mas eu quero saber os limites desta minha responsabilidade, né? Que tipo de dano... Que tipo de dano que a obra pode ter que eu ainda sou responsável pelo reparo, né?
E aí, obviamente, a gente levantando, ou melhor dizendo, aprofundando o estudo da responsabilidade civil do engenheiro, propriamente dito, a gente descobre que é uma responsabilidade de natureza contratual, né? Obviamente, qualquer obra vai ser fruto de um contrato, porque existem circunstâncias na vida da gente, Yara, que a responsabilidade independe da existência de um contrato, né? Que é o que nós chamamos de responsabilidade extracontratual. É só você imaginar a hipótese de um infortúnio, de uma pessoa atropelar a outra. Ora, evidentemente, entre o atropelador e o atropelado não existe nenhum liame jurídico, não existe nenhum contrato, não existe nenhum liame jurídico anterior ao fato, pré-existente ao fato. O liame jurídico surge em razão do fato, ou seja, na hipótese que nós estamos dando, em razão do atropelamento. Então é o que a gente chama de responsabilidade civil extracontratual, porque não tem absolutamente nada a ver com um contrato. Quando se fala em engenharia, a responsabilidade é tipicamente contratual. Aí a gente pergunta, poxa, mas o engenheiro vai ser responsável pelo quê? Por isso que eu estou dizendo. Substancialmente, pela segurança e pela solidez da obra. E isso, no contrato, independe de estar escrito, porque isso é, primeiro lugar, uma imposição legal. Segundo, é a expectativa lógica e legítima do contratante de ter a sua obra edificada de forma sólida e segura, né? Mas é mais interessante ainda quando a gente descobre também que, embora essa obrigação de solidez e segurança seja talvez a vedete da responsabilidade civil do engenheiro, existem outras responsabilidades que decorrem do próprio contrato. Porque quando a gente está na seara da responsabilidade contratual, Yara, como é que a gente descobre que uma pessoa é responsável ou não dentro de um contrato? Quando ela inadimpliu, ou seja, quando ela deixou de cumprir uma das obrigações. Então, existem outras obrigações contratuais no contrato de engenharia que vão além da solidez e da segurança. Como, por exemplo, muitas vezes é possível o próprio engenheiro se responsabilizar pelo material empregado. Então, se o material é de má qualidade e, em razão desta má qualidade, existe um problema na obra, ele se responsabiliza pela escolha desse material. Tudo bem que ele pode até se envolver com questão do fornecedor, mas aí numa ação regressiva, mas ele avoca para si a responsabilidade do material. E é por isso que é importantíssimo o que vocês chamam de memorial descritivo, onde que vem efetivamente a descrição do material que vai ser utilizado e tudo mais, porque isso vincula. Isso vincula. E aí o engenheiro, inclusive, ele pode até mesmo, amanhã ou depois, se for alguma coisa de um material defeituoso, questionar com o respectivo fornecedor. Mas isso é defesa do consumidor ou é Código Civil? Aí é que está. Isso é uma excelente indagação, porque, na verdade, o engenheiro, como profissional liberal, ele está subordinado, ele presta um serviço. Okay? Se ele presta um serviço, evidentemente, a natureza do contrato que ele celebra é um contrato de natureza consumerista, porque o cliente dele é o destinatário final do serviço que ele presta, e logo ele é um fornecedor de serviços. Só que, como ele é um profissional liberal, a responsabilidade dele, como eu disse no início da nossa conversa, será uma responsabilidade subjetiva. Tudo bem que a gente pode até atribuir a ele uma obrigação de resultado, mas isso não quer dizer que não seja subjetiva a responsabilidade. A gente tem que descobrir se houve culpa dele, né? Culpa em algum sentido. Culpa no seu atuar, para que a gente possa responsabilizá-lo, e isso está expresso no Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 4º do artigo 14, que excepciona os profissionais liberais da responsabilidade objetiva que é imposta a todos os fornecedores de serviços e produtos. Então, quando eu falo numa empreiteira, okay? Quando eu falo numa empresa de engenharia, a responsabilidade é objetiva, porque é inserido no contexto do Código de Defesa do Consumidor.
Só que o Código Civil também trata de questões de segurança de obra, de solidez. Então, o que a gente tem que fazer? É uma interpretação sistemática dos dois diplomas legais, né? Então, na verdade, existem algumas matérias reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor e outras que o Código Civil expressamente dispõe. Mas o importante é que também a gente verifica nessa responsabilidade que, justamente por ser do Código de Defesa do Consumidor, existem deveres anexos que todo engenheiro tem que saber ter, e principalmente um, que é a grande vedete do hoje em dia, e que muitos profissionais às vezes esquecem, que é o dever da informação. Então, obviamente, ele tem que trocar ideia com o seu cliente a respeito com o seu cliente. E aí, quando eu falo, evidentemente que se eu tenho uma empreiteira que está oferecendo um apartamento no mercado já pronto, então o cliente é como se eu estivesse aderindo àquilo, ele vai querer saber detalhes e tudo mais. Mas se você está executando uma obra no âmbito privado, né, ou em alguma outra situação, você tem que prestar as informações necessárias e trocar ideias, inclusive, a respeito do material, de alternativas. É mais ou menos não, é o que se exige de todo e qualquer outro profissional. Para e pensa, quando você vai conversar, por exemplo, com um médico, hoje já está pacífico o entendimento que ele é obrigado a lhe dar as informações que se fazem necessárias a respeito do tratamento que você necessita se submeter. Então, você troca ideias com médicos a respeito de alternativas terapêuticas, de efeitos colaterais de um eventual remédio que ele quer administrar, e assim por diante. Esse tipo de raciocínio da necessidade de informação também cai como uma luva no cenário da responsabilidade civil do engenheiro, ou seja, da engenharia. Ele também tem que prestar as informações adequadas. Obviamente que tem especificidades da responsabilidade do engenheiro, que eu acabei de dizer, que é justamente essa pertinente à solidez e à segurança, aos materiais, mas também se subordina às regras gerais do Código de Defesa do Consumidor, como a informação adequada, por exemplo, né? Então, a responsabilidade é bastante interessante. Numa obra pública, por exemplo, a pergunta do Luiz Cutivac. Uma obra pública, normalmente no contrato, você tem muita dizer o material X ou similar, tá? Sim. E esse similar, até digamos, o de grife, né? Ele pode vir com defeito. Agora, o similar, ele fica muito vago. E numa obra pública, normalmente nos contratos está escrito isso. E aí, aumenta o risco do profissional. Mas tem algum agravante? Não. A questão é que quando se utiliza de termos vagos como esse ou similar, isso é porque proporciona uma maior litigiosidade. Eu não posso afirmar de antemão que seja responsabilidade automática, mas obviamente se implica. Agora, é similar até que ponto, né? E tem que ser uma mesma matriz de qualidade se deve observar. Então, obviamente, eu entendo que expressões dessa natureza em contratos de engenharia enseja ou dá aso a uma maior litigiosidade no que se refere à discussão se aquele material é de idêntica, se é similar ou não. Mas isso não causa, isso que eu quero chamar a atenção, responsabilidade automática. Porque aí nós vamos ter que apurar, no caso concreto, se aquele material similar é efetivamente, ou foi efetivamente similar àquele originalmente contratado. E aí vem uma outra questão da engenharia que é muito interessante. Qual? É que em situações como essa, onde se discute coisas da engenharia, da sua essência, da sua ciência e técnica, da qual nós, juízes, não temos o mínimo conhecimento, o que a gente faz? A gente necessita de um outro engenheiro para que nos informe efetivamente se aquele contrato foi realmente cumprido ou não. Nessa questão do similar, ora, eu não entendo nada de engenharia, que material similar é esse? Então, dentro desse conceito de material similar, no cenário da ciência da engenharia, eu vou ter um perito engenheiro
que vai me dizer se efetivamente aquele material empregado é um material que possa ser considerado similar naquele contrato de obra pública, né? Então, se há alguma litigiosidade em torno do que é similar ou não, isso, se for judicializado, se não se conseguir superar esse impasse pelas vias administrativas, com o próprio contratante, que é o poder público, mas caindo nas mãos de algum juiz, com certeza ele determinará a realização de uma perícia para saber se aquela cláusula de autorização de material similar foi observada ou não. Porque aí a gente vai ter que passar por um estudo, no caso concreto, especificamente, a respeito de material similar. O que é um material? É um material que é a mesma resistência. Exatamente. Então, resistência, etc. Isso, vai depender da similitude na qualidade, na resistência, dessas questões. E sempre passa, né, por se judicializa. As questões de engenharia, Yara, também é muito interessante, porque se judicializa essa questão, e já que nós estamos falando em responsabilidade civil, é porque a gente está partindo do pressuposto de que houve judicialização, né, que existe um processo questionando a responsabilidade do profissional. Então, se existe um processo questionando a responsabilidade profissional, a gente não pode julgar sem ouvir um profissional imparcial que seja o perito da engenharia. Especialista, né? Então, exatamente, que seja um especialista, que seja um outro engenheiro a opinar. Porque a área das perícias de engenharia, e nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui outras vezes, é uma área muito abrangente. Mas, geralmente, nas conversas que a gente teve anteriormente, Yara, a gente sempre ficou muito na perícia da engenharia para terceiras pessoas. Né? A perícia da engenharia para resolver o vazamento do apartamento tal, a perícia da engenharia para ver a solidez da obra tal, a perícia de engenharia para verificar como você já fez. Exatamente, valor, em quantos por cento aquela obra originalmente contratada foi edificada para que o ressarcimento seja proporcional. E, às vezes, a gente esquece de um outro campo da perícia de engenharia, que é a perícia para apurar a responsabilidade profissional do engenheiro. Do engenheiro. Do colega. Sim, e do colega, exatamente. E o seguro? Isso é perfeitamente... O seguro de responsabilidade civil é fundamental, né? Essa é uma questão que é muito interessante, porque depende muito isso é uma coisa que os engenheiros têm que discutir. A maioria é defensável a isso, né? E se você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, não existe absolutamente nada que é feito sem o seguro, justamente para evitar essas responsabilidades, para evitar o ônus da responsabilidade, né? Então, lá, inclusive, dos motivos pela medicina ser muito cara lá é porque nenhum médico atua sem a responsabilidade, assim como os próprios engenheiros. Eu nem sei me posicionar muito a respeito. É indispensável, eu não diria essa palavra, porque a lei não obriga. Então, eu não posso falar que o seguro é algo indispensável, porque não existe a exigência legal do profissional liberal de ter esse seguro. Obviamente que em obras de grande parte há uma imposição contratual, o que é diferente. Né? Eu vou fazer o seguro, obviamente, que o cliente quer, porque ele sabe que a seguradora vai ter mais solvência, vai ter mais condições de arcar com eventuais prejuízos decorrentes dos erros. O risco dele também é grande, né? O risco. Isso, então, obviamente, é recomendável, mas isso é uma questão muito mais assim, de política interna dos próprios conselhos, ou seja, um debate profissional, até quando isso se faz necessário ou não, considerando o engenheiro, veja bem, considerando o engenheiro, profissional liberal, pessoa física. Né? Obviamente, se eu estou falando de uma empreiteira, de uma construtora, em obras públicas, esse seguro sempre vai existir, seja por vontade própria, que a pessoa, evidentemente, é uma obra de grande porte, quer se preservar de eventuais... Até por imposição contratual. Por imposição contratual. Agora, quando você pega aquele arquiteto que está no seu escritório, né, o engenheiro e tal,
né, uma coisa que, né, eu não sei nem se eu posso falar que é raro hoje em dia acontecer, mas que a gente sabe que ainda existe, mas aquele que tem o seu escritório, que atende o seu cliente para fazer o projeto da sua casa particular, não sei o quê, obviamente que aí vai depender de cada um no que se refere à necessidade desse seguro ou não. Mas no dia a dia, quando a gente vê essas obras de empreiteiras, grandes obras, o seguro sempre vai estar presente por imposição contratual, entendeu? Porque é uma maneira de proteger não só a empresa, como o próprio profissional, no que se refere ao ressarcimento de eventuais danos. Por quê, Yara? Porque tem uma outra questão da responsabilidade. Estou querendo assustar engenheiro aqui, não, pelo amor de Deus, né? Mas existe uma outra questão da responsabilidade civil do engenheiro, que também é muito interessante, porque ela não se restringe no âmbito da sua relação contratual. A responsabilidade civil do engenheiro extrapola os limites da sua relação contratual com o seu cliente, ou com o dono da obra, vamos assim dizer, porque o engenheiro também se responsabiliza por danos de terceiros, experimentados por terceiros. É fácil, você vai me entender perfeitamente. Eu estou evitando o juridiquês, mas é fácil. Vamos imaginar que você está construindo um prédio. Se a casa do lado racha, o que você tem que fazer? Consertar a casa do lado. Então, essa responsabilidade por isso que tem aquela vistoria que antigamente era ad perpétuo rei memória, exatamente para você se garantir, para o construtor se garantir de qualquer dano pré-existente que pudesse comprometer o seu trabalho, não é isso? E tem mais. Aí você vai falar, e alguém deve estar perguntando, mas isso é responsabilidade do dono da obra, né? Ou seja, do dono do que aquele que mandou fazer a obra, aquele que mandou executar a obra, não é do profissional. Aí é que se engana. Nessas hipóteses de responsabilidade dos danos experimentados por terceiros, a responsabilidade é solidária. É tanto do proprietário, aquele que mandou fazer, como do profissional. Então, tanto é que quem vai consertar o estrago que foi provocado no imóvel do vizinho é a mesma empresa que está fazendo aquela construção. É óbvio que esse vizinho ele vai poder acionar os dois, ou seja, o dono da obra ou a empresa, mas também pode acionar tão somente a empresa que está realizando a obra vizinha. Então, é uma extensão da responsabilidade civil dos engenheiros que extrapola a área de abrangência do próprio contrato. Então, é uma coisa, assim, bastante interessante que a gente também, vê. Por exemplo, na construção do metrô, né? O metrô, normalmente, ele faz de toda a vizinhança, a vistoria cautelar, sem nenhum... jamais ele vai fazer, mas aí é uma empresa grande. Sim. É diferente. Ele vai fazer, sim, de obras pequenas e tudo mais, né? Você vai lembrar dessa hipótese que nós tivemos aí uma casa que estavam fazendo uma reforma. Não, Botafogo, não era nem casa que estava fazendo reforma, estavam construindo um prédio do lado, a casa foi absolutamente danificada. Ali se acionou a empresa. Né? Se acionou a empresa porque, né, mas o dono do terreno, que não tinha absolutamente nada a ver com a empresa, que era até uma pessoa física, poderia ser acionado também. Mas aquela senhora preferiu acionar a empresa. Ela preferiu acionar a empresa por quê? Era a empresa que estava fazendo a obra, não é isso? Exatamente, era a empresa que estava fazendo a obra. O proprietário do terreno? Ela poderia acionar o proprietário do terreno, porque ela não está na relação contratual. Quem está na relação contratual, o contrato de engenharia é feito entre o dono do terreno e a pessoa e a empresa que está construindo, ou o engenheiro que está executando o projeto ali. Evidentemente que o vizinho não está na abrangência desse contrato. O que eu estou querendo chamar a atenção é que a responsabilidade da engenharia extrapola os limites do contrato quando ela se responsabiliza por danos de terceiro. Nessas hipóteses de dano terceiro, o ordenamento jurídico abre hipótese para esse vizinho acionar tanto o dono do terreno, o proprietário do terreno, que não é a empresa que está edificando, ou o engenheiro que está executando, como o do próprio engenheiro. Ou seja, existe uma solidariedade entre eles aí.
Esse é um detalhe, mas o que eu quero chamar a atenção mesmo é para até onde vai a responsabilidade, né? Porque às vezes a gente fica muito preso a esses conceitos de contrato. Ah, mas eu estou preso ao contrato, a minha responsabilidade decorre do contrato. Não. A responsabilidade civil é algo mais abrangente, na medida em que o contrato é uma fonte de obrigações, né? É uma fonte de obrigações, mas não se restringe, essas obrigações não se restringem ao contrato, porque nem sempre o que está escrito no contrato se esgotam as obrigações do engenheiro, porque muitas obrigações são impostas por lei. Repito, solidez, segurança, segurança em relação aos imóveis vizinhos, isso não precisa estar escrito no contrato, que decorre do próprio risco da atividade de engenharia e, portanto, os engenheiros são responsáveis também. Entendeu? Essa é uma questão. No caso de um acidente de trabalho, tá? Um peão está trabalhando na obra, ele cai em cima de uma pessoa e a pessoa fica mal no hospital. Há responsabilidade trabalhista por conta do operário, né? E aí também há responsabilidade civil em relação a esse transeunte? Aí a gente já vai partir para uma outra questão da responsabilidade dos engenheiros aí. Porque agora a gente já não está falando mais em relação à obra propriamente dita, ok? Né? Nós já estamos falando naquilo que pode acontecer na execução das obras. Aí, obviamente, se acontece um acidente como esse, né, de um operário cair a cabeça... Vou falar uma coisa mais realística, que eu já apreciei. Né? Isso que você disse também... Oi? Caiu em cima de um carro, em vez de cair em cima de uma pessoa. Não, sim, também. Mas eu me lembrei aqui. Eu me lembrei aqui de uma hipótese em que aconteceu em Copacabana durante uma obra. São revólveres que é para fazer, que você dá tiro na parede, para pregar. São pregos enormes que você coloca dentro de um revólver propriamente dito, de uma arma, para atirar aquilo para uma determinada finalidade. Eu não me lembro o nome do... Eu também não. Vê se alguém ajuda. Dessa ferramenta. Gente aberta, Manuela Mansur está presente. Olha só, muito bem. Gustavo Signorelli, o Biondi, a Marlise, Joelson Cunha, Júlia, Couto Souza, advogados, deve ser conhecido sim. É sim. Sim, ele é grande amigo meu da área da responsabilidade civil médica. Prazer estar aqui. Larissa, também. Camila, o Eduardo Fiore, o Eduardo Coelho, Fernando Lima, Edson Araújo, a Márcia Postes, que é médica de Juiz de Fora, Mário Bara, também de Juiz de Fora, o Mário Trangeri. O Mário é meu colega de infância. O Helder Tinoco, tá todo mundo presente aqui. Ainda tem, Ieda Teixeira de Andrade. Teixeira de Andrade, Juiz de Fora. A Beth Maia. Estamos aí, todo mundo presente. O Mário Bara é engenheiro. Ele estudou mas que bom o pessoal está aí com a gente. Fico feliz aí com o retorno. E saudoso também dos amigos de Juiz de Fora e de todos que estão nos assistindo aqui. Bacana. E essa é muito, muito legal, é muito interessante isso. Mas então, Yara, voltando àquilo que eu estava falando, esse instrumento que eu realmente não estou me lembrando o nome, mas existe. É como se fosse um grande revólver em que você tem que, quando você aciona o gatilho, sai um prego. Né? Alguém escreveu isso. Pronto. E aquilo houve um desvio lá, o rapaz, em vez de fixar o coisa, atirou para a rua e atingiu a perna de uma mulher. Então, você já pode saber o estrago que fez. Aí, obviamente, é mais ou menos o exemplo que você está dando, do funcionário que caiu e cai. Então, nessas hipóteses que a gente tem responsabilidade trabalhista, obviamente, em relação a esse operário que caiu, e no meu exemplo, a gente tem a responsabilidade civil típica, onde que dano foi provocado à terceira pessoa, por
conduta adotada pelo obreiro. Pelo funcionário. Cuja, quem assume a responsabilidade pela conduta do funcionário? O patrão. Então, evidentemente, a empresa se viu obrigada a ressarcir os danos dessa senhora, porque, afinal de contas, ela estava caminhando normalmente na calçada e recebe um prego na perna, né? Um prego de grandes proporções, etc, etc e tal. E, obviamente, ali até se tentou uma defesa de que teria ocorrido desvio de função, que aquele funcionário não estava preparado para acionar aquilo, que ele teria por responsabilidade própria pego, mas evidentemente o judiciário entendeu que não, peraí, se nós estamos falando de uma ferramenta de trabalho que tem potencialidade de lesão, há que haver uma redobrada atenção quanto à sua guarda e acesso. Ou seja, aquilo que eventualmente poderia ser um argumento de defesa, que aquele funcionário, por responsabilidade própria, pegou uma coisa que o funcionário que, por responsabilidade própria, pegou uma ferramenta potencialmente lesiva, isso agravou a situação da empresa de engenharia, porque ela, uma das suas obrigações é guardar as ferramentas perigosas a salvo do alcance dos funcionários não habilitados ao respectivo uso. E aquilo estava exposto. Entendeu? Então, existem circunstâncias muito interessantes que transbordam os limites do contrato e que a gente vê no nosso dia a dia do fórum muitas questões interessantes de responsabilidade. A maioria, concordo, vem dos contratos, tá? Que são a questão, por exemplo, das empreiteiras, que isso é cotidianamente a gente enfrenta situações de que não entrega do prazo, ou entregas com defeito de material, aquelas de origem, né? Vícios construtivos. Vícios de origem. Isso é o nosso dia a dia. Essas questões que transbordam os limites do contrato, eu estou chamando a atenção para que todos os nossos participantes tenham uma ideia de que a responsabilidade civil no cenário da engenharia vai além do contrato. Mas, assim, estatisticamente falando, o nosso dia a dia no fórum são as questões mais voltadas a contratuais. Essa questão, por exemplo, do atraso na entrega da obra é uma coisa muito interessante. Embora e gerou muitas discussões a respeito. Porque o que acontece, na verdade? Que quando você vai comprar um apartamento na planta, você estabelece um prazo para a construção daquele prédio, não é verdade? Esse prazo é de tamanha importância porque cria no adquirente daquele imóvel uma legítima expectativa de que, a partir daquela data, ele vai poder usufruir aquele imóvel. Então, como o imóvel é a grande conquista da classe média brasileira, isso quer dizer que, quando ele projeta a aquisição de uma unidade residencial para sua própria moradia, ele faz um projeto de vida a longo prazo, quando ele está comprando na planta. Está comprando na planta, ou seja, quando ele está comprando um imóvel em construção. Então, existe, e obrigatoriamente tem que existir, neste contrato, um prazo para que a construtora ou a empreiteira entregue. E aí, o que os caras fizeram? Bom, mas eu estou comprometendo 2 anos, porque também, se ele faz um prazo, sei lá, de 10 anos, ninguém compra, porque as pessoas também... Então, ele faz um prazo razoável, onde que ele faz as projeções e as previsões... Dentro da expectativa dele. Eu já participei de um processo em que havia esse problema na Barra, e a consultora não entregou, e foi pedido o aluguel pelo proprietário. Uhum. Então, olha só que interessante. Olha o que é essa questão, que pode parecer singela. Olha a série de questionamentos e indagações que traz. Por quê? Porque eu estou explicando a origem, né? O que justifica o adquirente, esse temor, a questão do prazo, porque o que é tão significativo. Mas, por outro lado, as empreiteiras, as construtoras, elas sabem também que elas estão sujeitas a alterações de prazos que estão alheias ao seu controle. Não é temperatura, não. Atmosfera, como é que se diz? Chuva. Chuva,
é meteorologia, né? Chuva, muito vento, e etc, etc. Então, naturalmente, isso pode atrasar o andamento de uma obra. Então, o que todo contrato tem? Todo contrato tem uma cláusula de prorrogação de prazo, que é uma cláusula de 180 dias, que se tornou como regra. E aí houve uma discussão jurídica muito grande se essa cláusula seria válida ou não, porque a gente não pode se esquecer que esses contratos estão subordinados ao Código de Defesa do Consumidor. E como o próprio nome da lei diz, é Código de Defesa do Consumidor. Então, é um código onde que o intérprete obrigatoriamente interpreta as questões duvidosas a favor do consumidor. Então, se surgiu uma discussão se essa cláusula seria válida ou não. Discussão hoje absolutamente superada, porque o Superior Tribunal de Justiça já afirmou o entendimento consolidado que essa cláusula é válida, porque é uma cláusula que vem socorrer o construtor nessas questões meteorológicas, nessas questões alheias à vontade dele. Muito bem. Mas, se essa obra não é entregue no prazo contratual, nem no prazo de prorrogação, isso poderá ensejar o quê? A rescisão do contrato, que faz com que a construtora, a empreiteira, o empreendimento imobiliário restitua na sua integralidade o valor que foi recebendo daquele adquirente que já não mais interessa na aquisição daquela unidade. Então, o prazo ele tem consequências econômicas muito importantes, porque dá aso ao adquirente várias opções. Primeira, rescindir o contrato, que é a opção mais gravosa, mas que é da faculdade, do adquirente, né, daquele que está comprando o imóvel. Rescindir o contrato com a restituição integral do preço pago. E aí dá de juros, de tudo. De juros, correção e tudo mais. E também viabiliza uma via alternativa, vamos assim dizer, ao adquirente, né, que no caso é o promitente comprador, que é o consumidor dessa relação, mas também ele fala, não, eu fiz tanto esforço, está atrasado, mas eu quero esse imóvel, porque é meu sonho, então eu vou manter o contrato, vou admitir o atraso na obra, mas eu quero que ser ressarcido pelos prejuízos por mim experimentados no período em que eu tinha direito de ter o imóvel e não tive. E aí eu me vi como? Eu me vi obrigado a alugar um terceiro imóvel. E aí a construtora, o empreendimento imobiliário, que terá que pagar esse aluguel até a entrega efetiva da unidade. Esse aluguel vem daquele prazo previsto ou do prazo previsto com a extensão de 180 dias facultado? Com a extensão. Você só começa a ressarcir os prejuízos experimentados pelos adquirentes após os 6 meses. Você tem um prazo original, você acrescenta 6 meses, se tiver previsto no contrato. Para todo contrato previsto. Né? Todo contrato previsto. Mas se não tiver, não, só conta o prazo previsto. Mas de todo contrato previsto, uma prorrogação de 6 meses, então a responsabilidade pelo atraso da obra tem como termo inicial o primeiro dia após o término do prazo de prorrogação. Tá. Né? Então, eu tenho um contrato originalmente celebrado de 2 anos, então já se transforma em 2 anos e meio pela cláusula de prorrogação, e no primeiro dia do 7º mês desse terceiro ano, né, 2 anos e meio, ou seja, no primeiro dia após o prazo de prorrogação, é que se inicia efetivamente a responsabilidade do construtor por danos experimentados pelo adquirente do imóvel em relação aos imóveis em construção, claro, né? Os imóveis em construção. Então, isso é o nosso dia a dia, isso tem muito, porque o que acontece também, Ara, uma crise, num país como o nosso, que a gente está vivendo uma crise muito grande, às vezes é a própria pessoa que comprou, tá?
e que ela não tem mais condições de suportar o financiamento, de pagar as prestações da construtora. E aí é uma questão que muita gente entende, poxa, mas isso tem que ser melhor revisto pelo judiciário. Mas o que acontece? Essa pessoa que faz a compra e que não tem mais condições financeiras de continuar custeando as prestações, ela tem direito também de rescindir o contrato, mas veja, a rescisão não está sendo culpa mais da construtora. Ela não perdeu o prazo, né? A culpa agora é da própria pessoa que não tem condições de se manter no vínculo contratual, porque ela não tem mais condições financeiras de suportar as prestações. Então, o que a lei diz? Que nessas hipóteses, ela também tem o direito de se ver restituída. Só que a construtora tem o direito de reter até 25% do que ela já recebeu para custear as despesas que ela teve, com propaganda, e outras despesas de administração, até mesmo de corretagem, se for o caso. Ou seja, para custear essas despesas, ela tem o direito de reter 25%. Ah, mas não é justo, porque, afinal de contas, não foi ela responsável. Ela tem que justificar ou não? Não, a empreiteira... Ela tem que 25% ou já é praxe? Não. É arbitrado pelo juiz. Como mínimo de 10 a 25. São os percentuais que o STJ arbitrou, então é que comumente a justiça arbitra. Geralmente, a grande maioria das sentenças é em torno de 20% de restituição, mas em alguns casos específicos pode chegar até 25%. Eu nunca vi superior a isso. Então, a empreiteira ela retém esses 25% do preço recebido. Aí muita gente pergunta, mas não é justo, porque não foi ela quem deu causa. Mas é justo, sim, porque no momento em que se rescinde o contrato por culpa do adquirente, né, do consumidor adquirente, duas coisas acontecem. Primeiro, a devolução não é integral, como eu acabei de esclarecer. Segundo, o imóvel fica liberado para venda para terceira pessoa. Né? Então, ele não está perdendo nada. E quarto, como não foi ele, engenheiro, construtor, empreiteira, como não foi a empresa quem deu causa à rescisão, ele não tem que pagar juros. Os juros desta restituição só são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que determinar essa restituição. Então, quer dizer, o ônus financeiro vai existir, mas muito menos gravoso do que nas hipóteses em que ela, a construtora, foi a responsável pela rescisão do contrato. Entendi. Então, o nosso dia a dia forense é muito voltado para essas questões de análise e responsabilidade das grandes empresas, né? E aí aí é Código de Defesa do Consumidor sem absoluta dúvida, e a responsabilidade vai ser sempre objetiva. Então, assim, é muito voltada para o contrato, mas não se esqueçam, e é isso que eu acho que é interessante, né, alertar, que essa responsabilidade transborda esses limites de contrato em questões muito específicas, como a gente comentou aqui, da ferramenta que feriu uma terceira pessoa, da responsabilidade em sede trabalhista, eventualmente até em sede criminal, mas aí já é muito específico, né? Por desabamento de prédio, essas coisas, existe tanto responsabilidade civil quanto a própria responsabilidade penal. Mas aí eu também não vou me aventurar muito, não, porque não é a minha área. Tá acabando. A gente nem acabou, mentira, já está acabando o tempo. Senão eu não gravo. Porque faltam 5 minutos só. 3, então a 4 gente tem minutos. que ir despedindo. Então a gente tem que despedir. Tem algumas perguntas, eu até peço desculpa a quem nos assistiu a esse bate-papo, porque isso muitas vezes vem mensagem, mas eu estou tão entretido com a Penetrada conversando. Quase todas, só tem uma grande aqui que... tem uma coisa que eu acho que dá para substituir essa. É no caso de um prédio. Aí você compra um apartamento e o teu carro não cabe na garagem. Não entra na garagem. E o seu carro? Não entra na garagem, não cabe. E aí?
Mas aí passa pela questão da informação, ok? Se foi dada correta informação ao adquirente da dimensão da garagem, se o seu carro não cabe na garagem, é um problema seu. Não é um erro de projeto? Não, peraí, eu não sei. Depende do caso concreto. Porque quando você fala, o seu carro não cabe na garagem. Bom, depende de que carro. Porque se é um projeto... Uma Fiat Uno, só cabe uma Fiat Uno. Aí você tem uma Hilux. E aí? Não, ok, mas é isso que eu estou querendo dizer. Ninguém comprou apartamento, por exemplo, você só pode ter uma Fiat Uno. Não, não é isso. Aquele que comprou o apartamento foi adequadamente informado que, em razão do projeto aprovado e edificado, a dimensão da garagem é aquela e, portanto, não comporta guardar carros grandes. Se essa informação foi dada, não podemos falar em responsabilidade. Mas agora, não se essa informação não foi dada, e aí é que entra o Código de Defesa do Consumidor com a sua força, que exige o dever conexo da informação. É por isso que lá atrás, no início da nossa conversa, eu falei, a informação é importante, porque muitas vezes o construtor, o engenheiro, está ansioso para vender e esquece de dar as informações em seus detalhes e informações que vão influenciar no cotidiano do adquirente, no cotidiano da pessoa. E isso é um excelente exemplo, a dimensão da garagem. Ele está ansioso para vender unidade imobiliária e se esquece de informar a respeito. Aí pode gerar problemas de responsabilidade civil, mas não em razão da estrutura da obra, não em razão de má projeto, não é erro de projeto, é porque aquilo só comportava carros pequenos. Ali a responsabilização decorre da má ou inadequada informação. Entendi. É isso aí. Doutor Álvaro, muito obrigada, foi excelente, fantástica. Eu que agradeço. Gente, a maioria, é pena que o tempo é pouco, mas quem sabe a gente volta com o maior prazer. Né? Exatamente, a gente volta com o maior prazer. Tá bom? Bom. Obrigada, tá? Obrigada, gente, por ter vindo e assistido. Uma boa noite a todos. Todo mundo adorou. Tá? Obrigadão. Boa noite a todos e um grande abraço aos amigos de fora e a todos que estão nos assistindo. Se Deus quiser, Yara, em breve a gente faz um outro também. Isso, tá bom? vai sim. É sempre um prazer estar com você. Obrigada, gente. Tá bom. Obrigada. Tchau, beijo. Beijo.